E o Corinthians quer dar um chapéu no São Paulo para anunciar seu próximo reforço. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história e fala também, quero te atualizar também sobre o São Paulo com uma semana para lá de perfeita. E Michael já rescindiu seu contrato com o Flamengo, mas ainda não fechou com o Al-Ahly da Arábia Saudita. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quanto ele pede e se há chance, por exemplo, dele pintar no Corinthians ou no São Paulo. Bora te atualizar sobre como o Tricolor conseguiu destravar a negociação por Lucas Ramon, que será reforço a partir da próxima segunda-feira. Allan Kardec, procurando o clube no futebol brasileiro, tem as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre Allan Kardec, centroavante que completou nesse mês de janeiro 37 anos de idade, jogador de números bem legais, por exemplo, Santos, São Paulo e Palmeiras. Chegou a fazer sucesso no Benfica e esteve na temporada passada no Atlético Paranaense, conseguiu acesso com o Furacão. O Allan Kardec está livre no mercado e em busca de oportunidades. Importante contar que para o Allan Kardec, nesse momento, a questão financeira não é um impeditivo. Ele não busca uma proposta muito vantajosa. Ele quer um projeto legal em que ele possa jogar em alto nível. É importante registrar que o Kardec está livre, ele não teve seu contrato renovado com o Atlético Paranaense, mas tem mantido a forma física, aguardando por ofertas. Teve sondagens de times da Série B, decidiu recusá-las porque sonhava em ter a oportunidade de atuar numa equipe da primeira divisão. O que você pensa sobre o Kardec? Só vale a lembrança de que no ano passado, mesmo não tendo conseguido jogar com o Odair Hellmann por opção do treinador, ele termina a temporada como vice-artilheiro do Atlético Paranaense com apenas um gol a menos do que o Viveiros, tendo jogado muito menos minutos do que o colombiano. Hora de falar sobre o São Paulo, que saiu do buraco com uma semana perfeita. Você vai lembrar que na segunda-feira, depois de mais um tropeço no Campeonato Paulista, o clima era de enorme pressão para cima do Hernan Crespo. O treinador argentino correria risco de demissão caso tropeçasse contra Flamengo e Santos. Mas duas vitórias, ambas dentro de casa, 2-1 no Flamengo e 2-0 contra o Santos nesse sábado, mudaram completamente o clima. O São Paulo é um dos líderes do Campeonato Brasileiro depois de uma rodada e foi a 7 pontos no Campeonato Paulista, ocupando nesse momento a 11ª colocação, mais distante da zona do rebaixamento e até com chances de classificação para a próxima fase. O São Paulo vai precisar vencer os dois últimos jogos contra a Primavera em casa, e Ponte Preta fora para assegurar a sua passagem para o mata-mata, certamente com 13 pontos, e o São Paulo estará entre os 8 classificados. Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Hernan Crespo ressaltou a chegada de Rafinha, que vai funcionar como uma espécie de gerente executivo. Para o Crespo, Rafinha conseguiu dar uma revigorada no ânimo de todo mundo e isso tem funcionado super bem. Só para completar a série de boas notícias, o presidente do São Paulo, Harry Macis, promete para os próximos dias o pagamento de 1 ou até 2 meses de direitos de imagem, graças à grana que vai ser conseguida com a venda de Rodriguinho para o Red Bull Bragantino. Lucas Ramon, lateral direito contratado no início da temporada, deve começar a treinar com o restante do elenco a partir dessa segunda-feira. Já havia contado para vocês que o São Paulo e o Mirassol enfim se acertaram para a transferência imediata do lateral direito. Para completar sobre o Tricolor, Crespo foi perguntado sobre a chance de Marcos Antônio virar reforço do Flamengo. E a resposta, abre aspas, interesse do Flamengo é normal. Ele joga bem e times com dinheiro vão tentar comprá-lo. Mas o Marcos Antônio tem um preço e a diretoria vai colocá-lo esperar. Reparem que o Crespo não garantiu a permanência do Marcos Antônio. Já contei para vocês ao longo da semana que o volante, que fez bom jogo contra o Santos, pretende se mudar para o rubro-negro. Hora de falar sobre o São Paulo, que terá a partir da segunda-feira mais um reforço. Lucas Ramon, lateral direito de 31 anos de idade, que havia assinado um pré-contrato com o Tricolor na virada do ano, enfim, foi liberado pelo Mirassol. Mas a negociação foi das mais complicadas e precisou da contribuição de Adriano Espadoto, que é representante do Lucas Ramon. Você não entendeu nada, eu explico. Lucas Ramon assinou pré-contrato com o São Paulo e só poderia chegar antes do fim do seu vínculo com o Mirassol, em 4 de abril, com a aprovação do time do interior. São Paulo chegou a oferecer R$500 mil de compensação e ouviu não. São Paulo chegou a sugerir os empréstimos do volante Luan e do zagueiro Tolói.
Mirassol também disse não. A pedida do Mirassol era de 2 milhões de reais e o São Paulo disse que não pagaria 2 milhões de reais para antecipar a chegada de um lateral que em 3 meses seria reforço do São Paulo sem custos. No fim das contas, o Adriano Espadoto acabou cedendo e deixou 25% dos direitos que pertencem ao Negueba e eram dele pro Mirassol. Diante desse contexto, Lucas Ramon foi liberado e passa a integrar o elenco do Tricolor a partir de segunda-feira para disputar a posição com o Cedric e com o Mike. É grande a chance de o Lucas Ramon se tornar titular, até porque os dois laterais do São Paulo não têm dado conta do recado. Hora de falar sobre o Santos, que entrou em crise gigante. Nesse sábado, no Morumbi, derrota por 2-0 para o São Paulo, 6º jogo sem vitória. O Santos vence na estreia da temporada contra o Novo Horizontino. Depois, no Campeonato Paulista, 3 empates e 2 derrotas. No Campeonato Brasileiro, estreia com derrota por 4-2 para Chapecoense. O time não vence as 6 partidas e a pressão em cima do técnico Juan Pablo Vojvoda é gigante. Depois da partida contra o São Paulo, Alexandre Matos veio a público para sair em defesa do presidente Marcelo Teixeira, mas não senti toda essa vontade em defender o treinador argentino que corre enorme risco. É verdade também que a derrota para o São Paulo foi muito por conta da expulsão do Gabriel Menino, expulsão bem boba ainda no primeiro tempo. Com um jogador a menos, o Santos foi dominado na etapa final e acabou levando os 2 gols. Com o resultado, o Santos tem 6 pontos na tabela do Campeonato Paulista e corre risco de rebaixamento. Hoje, o último time rebaixado no Paulistão tem 4. Com detalhe de que o Santos tem um jogo a mais do que praticamente todos os seus concorrentes. Restam apenas 2 rodadas. Próxima partida do Santos contra o São Paulo Vila Belmiro no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. Se o Vojvoda chegar até lá, vai precisar vencer o Tricolor para se manter no cargo. Só para arrematar em relação ao Santos, depois da partida, Gabriel Brazão admitiu que recebeu proposta do Besiktas. Ele disse, abre aspas, sim, chegou. Mas deixo com a diretoria e os meus agentes. Estou aqui para ajudar o Santos, deixo para os dirigentes e meus empresários. Estou feliz no Santos, momento difícil, mas temos que sair. Alexandre Matos, nessa mesma entrevista em que sai em defesa do presidente Marcelo Teixeira, assegurou que não há intenção de vender o Gabriel Brazão, até porque o Santos já recusou propostas maiores. Hora de falar sobre o Corinthians, que vai tentar mais uma vez um chapéu no São Paulo. O Tricolor conversa desde o ano passado com o Alan, volante que pertence ao Flamengo. O Timão já havia feito uma primeira tentativa, não avançou. Sem acordo com o Alisson, que pertence ao São Paulo, o Corinthians vai focar seus esforços na contratação do jogador do Flamengo. E, inclusive, com a presença dos dirigentes de Flamengo e Corinthians em Brasília para a Supercopa do Brasil, jogo marcado para a tarde desse domingo, mais uma oportunidade para Marcelo Paz e companhia tentarem avançar nesse empréstimo. O grande trunfo do São Paulo nessa disputa com o Corinthians é a vontade rubro-negra em contar com Marcos Antônio. O Flamengo já fez uma primeira proposta que foi recusada. Fará uma segunda e pretende utilizar o Alan como moeda de troca para convencer o São Paulo a vender o Marcos Antônio. E é isso que torna o Corinthians alguém com menos chances da contratação do Alan, volante que nem sequer foi relacionado para a decisão da Supercopa do Brasil. Detalhe importante, Saul, que passou por cirurgia e está completamente sem condição de jogo, está entre os relacionados do Flamengo para a decisão em Brasília. Ele viajou com o elenco, está junto da delegação. O Alan, em boas condições físicas, não foi nem sequer relacionado, algo que já havia acontecido no Intercontinental de Clubes do ano passado, o torneio que foi disputado no Catar. Você gostaria do Alan no seu time? Qual o valor dele? O que você pensa sobre o jogador do Galo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? O Crespo vai utilizar o Alisson? Depende só dele, cara, não tem nenhum veto, tá bom? Boa noite, Nicolau. E o Cauli no São Paulo? A palavra viva, a palavra, enfim, palavra viva examinada. O Cauli pediu para ser negociado pelo Bahia, tá? O Bahia, no primeiro momento, relutava com a ideia, entendia que ele podia ser importante. O Cauli fez um clássico muito ruim contra o Vitória, nem foi utilizado no jogo contra o Corinthians na estreia do Campeonato Brasileiro. E dá para dizer hoje que o Bahia já está um pouco mais flexível. No primeiro momento chegaram a especular que o Bahia queria 10 milhões de euros para fazer um negócio. Hoje já se fala em 5 milhões de euros, mas a ideia do São Paulo para contratar o Cauli é empréstimo. Qualquer outra opção que tiver a comprar não vai dar, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do São Paulo, notícias atualizadas do Tricolor Paulista. O que você achou
Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que a gente for postar por aqui. Dá uma olhada também no nosso YouTube Shopping. Lá tem diversos produtos do São Paulo e você vai gostar bastante e vai dar essa moral. Mesmo que você não vai comprar, dá uma olhadinha, clica no link, dá uma olhadinha lá. É seguro e é bom para nós. Valeu? Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.